gostaria de agradecer a presença de todos vocês para a conferência do Durval Teixeira e terem acesso, né, ao livro do Durval, porque com certeza vai valer a pena. Com respeito ao conhecimento de emoções. Falar de emoções não é fácil. Muitas vezes as pessoas até podem achar que sim, mas não é tão fácil assim. Tem-se escrito, inclusive, muitas coisas a respeito de emoções. Escrito sobre emoções existem demais. Mas vejam vocês que um dos aspectos mais difíceis que o ser humano tem enfrentado hoje é a luta com as suas próprias emoções. Isso há uma razão de ser. Essa razão de ser, o ser humano está lutando consigo mesmo, inclusive, sem ter qualquer domínio sobre as suas próprias emoções, tem sido um desafio muito grande para muitos estudiosos. Dentro do quarto caminho, esse é um dos aspectos que nós abordamos com muita propriedade. Quarto caminho. Vocês sabem o que é quarto caminho? Porque muitas pessoas falam quarto caminho, ninguém nunca teve a curiosidade de examinar pelo menos o que é quarto caminho. Essa ideia de quarto caminho ainda veio da tradição orientalista. Ela se prende, inclusive, a certa nomenclatura de conhecimento que sempre existiu na filosofia orientalista. Para saber o que é quarto caminho, nós teríamos que saber que são os 3 primeiros outros caminhos. Vocês sabem o que é isso? Dentro da filosofia orientalista, o primeiro caminho é o caminho do faquir. O segundo caminho é o caminho do monge. O terceiro caminho é o caminho do yoga. E o quarto caminho é aquele em que essas 3 coisas são trabalhadas simultaneamente. Então, dentro da psicologia do senhor George Van Wittgenstein, que foi erroneamente apelidada pelo Ouspensky de quarto caminho, porque na realidade esse Obuchev nunca chamou o seu sistema de psicologia de quarto caminho, ele chamava de o trabalho, e um work, então o sistema, the system. Nesse trabalho nas 4 coisas, o que trabalha o faquir? O faquir trabalha o seu corpo, o domínio sobre o corpo. E o monge? Na sua devoção, inclusive nas suas emoções. É um dos aspectos. E yoga? Trabalha a sua mente. E quem está no sistema? Trabalha as 3 coisas simultaneamente. Trabalha o corpo, trabalha as suas emoções, ou a sua devoção. No caso do monge, seria a devoção. Mas no caso do trabalho do sistema, seriam as emoções, trabalha a sua mente. Ele se torna um caminho mais completo exatamente porque ele tem todos os aspectos de um conhecimento que vai levar ao homem a conhecer a si mesmo. Não se pode, de forma nenhuma, abordar isoladamente qualquer um desses caminhos. O faquir, por exemplo, ele tem um domínio completo sobre o seu corpo. Ele, depois de um certo número de treinamento, eu não sei se vocês sabem que no Oriente, os faquires, inclusive, muitas vezes são oriundos de famílias pobres e que os filhos mais jovens, os filhos mais novos, são prometidos, inclusive, para determinado treinamento de faquirismo. Ele, ao longo de sua existência, ele passa tentando e trabalhando o domínio do corpo. Então, ele simplesmente, quando ele consegue dominar o corpo, as emoções dele e a mente dele estão absolutamente atrofiadas. Ele não é capaz de fazer nada mais. Eu estou abordando isso com vocês exatamente para poder explicar o que seria este caminho que nós estamos tentando transmitir para todos.
No caminho do monge, não se trabalha o corpo com tanta intensidade, então o monge trabalha a sua devoção, inclusive, muitas vezes a sua devoção fundamentada em coisas não comprovadas, praticamente, mas sim em pensamentos, formas, em ideias, em emoções que lhes são induzidas. No caminho do yoga, o yoga costuma trabalhar toda a sua ideação, toda a sua intelectualidade e toda a sua formação, suas formas, pensamentos. Quando o monge consegue atingir um nível devocional que ele considera para si ideal, que seria nirvana antes, ou um estado interior de samadhi, ou samadhi, ele não tem nenhum domínio sobre o corpo, como também não tem total e completo domínio sobre a sua mente. Então ele é um ser parcial. E o yoga, trabalhando a sua mente, ele não trabalha a sua emoção, não trabalha a sua devoção, nem trabalha o seu corpo. Quando ele é pura e simplesmente um intelectual de grande profundidade, um profundo pensador, porém, pura e simplesmente isso. O trabalho que nós propomos de autoconhecimento, esse trabalho tem sido proposto por Gurdjieff desde o princípio do século, e que agora, inclusive, tem tido uma maior penetração, porque antigamente isso era privilégio até de uns poucos. Nesse trabalho se procura dar ao ser humano um desenvolvimento integral. Não existe desenvolvimento integral do ser humano sem que o ser humano se conheça. Não existe. Se eu perguntar a qualquer um de vocês se vocês se conhecem, vocês vão dizer que se conhecem, mas isso é uma ilusão muito grande. Na realidade, se nós aprofundarmos um pouco mais o fato de saber se vocês se conhecem ou não, eu não poderia, não teria necessidade, inclusive, de ir a vocês, iria a mim mesmo. Perguntar, será que eu me conheço? Eu vou sempre ter, de início, uma identificação. A pergunta clássica disso tudo é: quem sou eu? Essa é a pergunta clássica no autoconhecimento. Quem sou eu? O ser humano faz essa pergunta para si mesmo. Nós estamos condicionados a responder quem sou eu pelo nome que nos foi dado. O nome não representa aquilo que nós somos dentro, não representa o nosso ser. Eu pergunto, como é que você chama? Ela me responde, Arlete. Quem é Arlete? Aqui é Arlete, lá ela falou eu. Quem é eu? Quem é Arlete? Eu perguntaria, não, eu quero saber seu nome. Por favor. Karine. Meu nome é Karine. E com isso eu me dou por satisfeito, mas isso não representa o meu ser. De forma nenhuma. O que eu sou dentro. Karine é minha estampa. Minha não sou. Arlete, Arlene. Arlene é a sua estampa. Arlene dentro. O autoconhecimento diz exatamente isso. Ora, e, por incrível que pareça, o autoconhecimento só é possível com aqueles que já passaram por um processo de trabalho sobre si mesmo com orientação de fora, de quem já passou pelo processo de trabalho. E ao entrar nesse aspecto, a ajuda de fora de quem já passou, nós pouco a pouco vamos criando condições interiores de realmente saber quem sou eu e responder essa pergunta. Ao longo do tempo, ao longo de um trabalho, que é um trabalho que inclusive exige demais, existe uma participação objetiva, e por incrível que pareça, não é um trabalho para fim de semana e nem um curso pago de fim de semana que vocês fazem, recebem diploma e diz assim, estou diplomado em autoconhecimento, de forma nenhuma. É um trabalho que se faz ao longo de toda a nossa existência. Eu até brinquei aqui no início, porque não tinha ninguém deu a luz aqui ainda. Ah, então tudo bem.
esse dar à luz, que é o ser humano, entra em contato com uma outra condição de vida que não aquela intrauterina que ele tem. Quando o ser humano chega nesse mundo, ele é apenas uma página em branco, muito embora ele tenha todos os condicionamentos hereditários dos seus progenitores, e não só dos seus progenitores, mas de toda a espécie genética na qual ele pertence. Isso é um patrimônio genético do ser humano. E dentro desse patrimônio genético é construída a personalidade do ser humano. Ah, que gracinha, que menino bonitinho, na cara do papai, a cara da mamãe. Primeiro condicionamento. O homem não conhece de forma nenhuma o que ele pode fazer se ele entrar nas informações genéticas que existem no seu próprio interior. Mas isso é possível? Sim. Mas o homem precisa se conhecer. Ele começa, primeiro de tudo, a se conhecer não como um produto genético biológico. Isso ele já é. Assim ele vai começar a querer conhecer e deve aprender a conhecer pela orientação daquele que sabe o que ele tem dentro, que tipo de condicionamento nós temos dentro de nós que constitui aquilo que chama. Você fala para você, eu, quem sou eu? Ora, aí tem a grande dificuldade. O homem não sabe como penetrar nesse seu mundo interior de uma maneira consciente para saber realmente o que existe dentro dele, boa tarde, o que existe dentro dele, determinando aquilo que ele chama de ser, meu ser. O ser humano com seu progresso, ou pseudo-progresso, vamos botar progresso entre aspas, né? O seu progresso entre aspas, o que tem feito não é outra coisa senão que depredar o seu próprio meio ambiente, o meio ambiente no qual ele vive, em prejuízo de si mesmo. Então, se ele é um ser capaz de assimilar todas as impressões que vêm do mundo exterior, e isso é que vai constituir o ser dele, eu faço a seguinte pergunta: que qualidade de ser, dentro das condições ambientais de vida que nós temos atualmente, nós temos dentro? Que tipo de coisa existe dentro de nós?